Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amados do Senhor. Graças a Deus nós podemos estar aqui mais uma vez com vocês para a gente caminhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Isso é muito gratificante, né? E se a gente faz isso, se eu faço isso, é com muito temor e tremor, porque a responsabilidade é grande da gente estar falando da palavra do Senhor. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, ó Pai. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia para conosco, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento que vamos passar junto com os nossos irmãos queridos, irmãos da fé, e por todos aqueles que poderão vir assistir, ó Pai, esse vídeo, que a Tua palavra, Senhor, possa cair em terra boa, Senhor, que ela possa frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Espírito Santo para habitar conosco, para nos dar, Senhor, a certeza da Tua salvação, para a gente reconhecer o nosso pecado e nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel a nós, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esses momentos aqui, que nós vamos estar falando da Tua palavra, ó Deus. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos. E abençoa, Senhor, a todos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, no nosso último vídeo, né, que nós conversamos, falamos um pouco sobre uma das estratégias de ataque de Satanás para atrapalhar a nossa vida, para trabalhar a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E esse foi o desânimo, né? Esse ataque é o desânimo, é uma estratégia dele, é o desânimo. E nós vimos também que para vencê-lo, nós precisamos de encorajamento. Encorajamento, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre outra estratégia de Satanás, que é a distração, né? Algumas traduções trazem distração, outras ocupação ou preocupação. Então nós vamos estar conversando que é uma coisa muito atual que nós estamos vivendo, né? A distração, né? Estar ocupada demais ou distraída nos leva a perder o foco, né? De quem nós somos, o foco, né? Perdemos o foco de não seguir os mandamentos de Jesus com respeito a amar a Deus e servir ao nosso próximo. E Lucas, nós vamos estar vendo um texto em Lucas, ele registrou histórias de pessoas ocupadas, né? Nós temos a história quando os líderes negligenciaram, né, o samaritano ferido, porque estavam ocupados. Então, muito apressados, ocupados, distraídos na sua vida, eles nossa, fugiu a palavra, né? Eles não atenderam, eles não pararam para ver a necessidade daquele homem, né? E também o texto que nós vamos estar vendo hoje, Marta. A Marta também, ela estava ocupada, ela estava distraída e que não podia ouvir o mestre. Então nós vamos estar lendo esse texto agora, lá em Lucas 10, 38 a 42. Eu peço que você, né, pegue a sua Bíblia, espero que você já esteja com o seu caderninho, senão, né, o bom do vídeo é que você pode pausar e ir lá buscar a sua Bíblia e o seu caderno, tá? Então nós vamos estar lendo aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. O título desse texto é Marta e Maria. Indo eles de caminho,
né, Jesus e seus discípulos, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Um texto bem conhecido, né? Já bem explicado, bem comentado. E a gente está querendo ver agora nessa parte da distração, né? Maria fala que Marta estava distraída em muitas coisas, né? A estratégia de Satanás é simples. Desvia o olhar das pessoas, desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-los para as circunstâncias. Então, nós tiramos os olhos de Deus e voltamos para as circunstâncias, né? E só nós lembramos de Pedro, né? Quando ele estava, Jesus andando sobre as águas e ele no barco, o mar revolto, e ele falou que queria ir, o Senhor falou, então vem, e ele foi. Mas quando ele reparou, né? Ou então quando ele se distraiu com as ondas, com o vento, ele afundou. Então, isso são as estratégias de Satanás para que a gente desvie o olhar de Jesus. E aí assim ele nos afasta, né? E isso é para nos afastar do objetivo principal do nosso chamado, que é ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo. Então, todas as distrações na nossa vida são para que a gente perca o foco, para que a gente tire os olhos de Jesus. No Salmo fala, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, por isso, nós precisamos estar firmados, com os olhos fixos no Senhor Jesus, né? E quando Jesus encontrou Marta, naquele dia em Betânia, ela estava distraída. Devia estar agitada, né? Porque chegar a visita, muitas visitas, muitos homens, né? E ela queria que tudo estivesse preparado, que tudo fosse o melhor, então ela estava agitada. E muitas vezes a gente fica nessa situação de agitação quando a gente vai receber uma visita, ou mesmo quando a gente faz o trabalho das mulheres na igreja, que a gente faz uma reunião, que vem convidados, então você fica querendo que tudo dê certo. E Marta devia estar nessa situação. Olha quanta gente que chegou na sua casa, né? Fora os que estavam lá, né? E quando a gente está muito distraída, muito agitada, é por aí que Satanás geralmente começa a tentar fazer que a gente desvie o olhar de Jesus, né? Satanás sabe que nós estamos excessivamente preocupados e atoladas em obrigações, e há uma boa chance de nosso coração não ouvir o chamado do Senhor. Porque a gente está tão distraída, tão preocupada com tantas coisas, né? Que a gente pega e se perde até mesmo no meio daquela distração, da agitação. E a distração, o que é a distração, né? A distração, no seu modo de ser, do conceito, é desviar a atenção de um ponto. Você está olhando para um lugar, você desvia a atenção. E também tem o estado de quem está voltado para si mesmo.
falta de concentração do sentido no que se passa à sua volta. Marta, ela estava ali preocupada, eu posso dizer, voltada para si mesma. Ela está com tanta coisa para fazer, tão agitada ali, com tanta coisa, certo, na cozinha, preparando, e ali Maria. Então, a distração é isso. Você começa a voltar para si mesmo, né? Falta concentração, né? Desvia a atenção de um ponto, né? Muitas vezes a gente tem visto agora, por causa do uso constante de celular, às vezes a pessoa dirigindo no trânsito, né? No momento de distração, numa mensagem que recebeu, acontece um acidente, porque ela se distraiu, ela desviou a sua atenção, né? Quando nós estamos distraídas, o desânimo, ele está ali bem pertinho, né? Então, o desânimo vem quando a gente começa a tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos do nosso foco, o desânimo vem, porque a gente começa a perceber muita dificuldade, né? Muita preocupação. Então, aquilo lá nos desanima, né? Então, está distraída, muito tempo distraída, daqui a pouco o desânimo vai chegando, né? E o cansaço, quando a gente se distrai, às vezes se cansa tanto de ficar tentando resolver as coisas sozinhas, né? E o cansaço, ele nos faz dizer coisas e fazer coisas que não queremos, ou seja, não pensamos em fazer. Então, muitas vezes, o cansaço, né? Porque nós estamos tão distraídos, o cansaço nos faz ficar agressivas, né? E a gente vê aqui Marta falando lá para o Senhor: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Por quê? Vem a distração, a agitação, a preocupação, e vem o desânimo porque está sozinha, e acaba o cansaço vem e acaba muitas vezes a gente falando coisas, a gente fazendo coisas que às vezes você acaba de fazer, você já se arrependeu, porque não era próprio de você aquilo, né? A distração, minhas irmãs, ela nem sempre é um pecado, né? Muitas vezes a distração é uma brecha que se abre na nossa vida, né? O inimigo aproveita essa brecha para a gente poder ser tragada, né? Para a gente ser absorvida por aquele momento. Por quê? Porque ele está ao derredor, né? Como um leão querendo nos tragar. Então, a distração faz isso, ela abre uma brecha. Propriamente ela não é o pecado, mas ela abre uma brecha para que o inimigo, né, jogue as setas dele, os dardos deles, né? E muitas vezes a gente se distrai, né? E o que nós estamos passando é uma bênção que nós recebemos, é uma resposta de oração que nós tivemos, né? E, então, até coloquei aqui, às vezes, eu e você, nós ficamos tão empolgados com as bênçãos de Deus, que muitas vezes nós nos distraímos e esquecemos quem foi o doador da bênção na nossa vida, né? Então, a gente precisa estar atenta, porque nós pedimos, nós somos abençoados, mas como eu tenho reagido com essa bênção, né? Aí eu até coloquei aqui um exemplo, né, que passou na minha mente assim. Muitas vezes nós oramos, né, em favor de alguém, ou então nosso favor mesmo, querendo um emprego, ou às vezes querendo um emprego melhor, né? E Deus, na sua misericórdia, permite que se abra uma porta de emprego, permite que a gente vá trabalhar no lugar que a gente gosta. Mas aquilo
nós começamos a nos envolver tanto ali no ambiente de trabalho, né? E que nós esquecemos do nosso objetivo, né? Que é servir a Deus, ter comunhão com o Pai. E a gente se envolve de uma tal forma, isso é bom, porque o cristão tem que ser um bom funcionário, né? Mas se envolve tanto, se esgota tanto, que ele para de ter comunhão com Deus, porque está tão cansado, não tem tempo mais, né? E aí chega, por exemplo, ele trabalha de segunda a sexta, aí no sábado, principalmente se for mulher, né? Aí vai em feira, vai ao supermercado e ajeita, arruma a casa, e aquela coisa toda, e cansa, né? Aí no domingo, ai, hoje Deus vai me perdoar, porque eu estou tão cansada. E nós nos distraímos com aquela benção, com que a gente estava querendo tanto aquele emprego, e a gente se distrai e perde o foco de quem deu a bênção para nós, de quem nos abençoou. Então a gente precisa ter muito cuidado para não se distrair com as coisas desse mundo, até mesmo com o nosso trabalho que é necessário, né? E às vezes tem um emprego, aí quer mais um, e realmente o cansaço vem, aí você não vai ter forças para você estar participando de nada, em comunhão, porque nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E este é um momento gostoso quando a gente tem escola dominical, quando a gente tem o culto, né? Tem as reuniões de sociedade. Então esse é um tempo muito gostoso, mas a gente tem que ter cuidado para não se distrair e tornar essa bênção um fardo para as nossas vidas, né? Marquei outro exemplo aqui também, que a gente, às vezes a pessoa, né, o jovem, a jovem, a mulher, o homem adulto já pede para Deus uma namorada, pede para Deus, né, que quer casar, né, que mande um bom marido, uma boa esposa, né? E acontece de ter de acontecer o namoro, mas aí também vem, é uma bênção, né? Porque Deus o abençoou, mas a pessoa se envolve tanto no namoro, no casamento, isso é bom também, mas ela esquece, né? Se distrai com toda aquela bênção que ela recebeu, e ela se distrai e esquece do principal, que é ter comunhão com o Pai. Então, às vezes ela vai deixando de participar de algumas coisas e vai esfriando, e fica muito difícil. E muitas vezes a pessoa até mesmo nega Jesus, né? Quando vai se casar, procura estar debaixo do jugo desigual. Então nós temos que ter cuidado com a distração, né? Mesmo que no momento seja uma bênção, mas cuidado como que eu tenho trazido essa bênção para a minha vida. Caminhar mais um pouquinho, né? Para não nos distrairmos, precisamos ser como Maria, estar aos pés de Jesus, aprendendo, absorvendo, querendo ali estar, querendo saber mais de Jesus. Ali era uma oportunidade, ainda mais que naquela época a mulher não podia ficar conversando, às vezes na sinagoga, no templo, seja onde for, eles não tinham essa poder de estar aos pés, né, de Jesus. E então nós precisamos estar como Maria ali, querendo, absorvendo de Jesus. E como que a gente pode fazer isso? É nos cultos, nas nossas devocionais, na nossa oração, né? Como eu falei, na escola dominical, né? A comunhão uns com os outros, isso é muito importante, né? E muitas vezes nos distraímos no meio de um culto, né? Nós começamos a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor e esquecemos o porquê nós estamos ali, né? Que o culto é para prestar adoração, louvor a Deus, e não para me sentir bem,
Então muitos falam, ai, não gostei do culto hoje. Ai, parece que não foi para mim, né? Mas o culto não é para mim, não é para você, o culto é para o Senhor, né? E Ele nos abençoa com a palavra que é falada, a exortação que é feita aos nossos corações, né? Então, quando Marta foi a Jesus para reclamar de Maria, Ele não respondeu conforme ela queria. Qual a resposta que ela estava esperando? Jesus fala para Maria, Maria, vai lá ajudar a sua irmã. Ela está atarefada, tá nervosa, está ansiosa, porque está com muita coisa para fazer. Mas Jesus, aí em vez dele responder, ele fez um diagnóstico, ele falou para ela o que estava acontecendo. Aí ele falou, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa. E falou para ela e deu a solução, né? Mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Marta foi lá para reclamar para Jesus, que a irmã não estava querendo ajudar. Mas Jesus diagnosticou o que estava no coração dela e deu para ela. Vai, a Maria, ela ficou com a melhor parte. E muitas vezes a gente acontece isso conosco, nós perdemos de estar na presença de Jesus, perdemos, né, essa comunhão gostosa com o Pai, né? E se nós formos na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que se distraíram na caminhada, né? Por exemplo, Eva, ela estava distraída lá no Jardim do Éden, passeando, olhando, né? E caiu na sedução da serpente de Satanás. Nós sabemos toda essa história. Sansão, a falta de vigilância de Sansão transformou-se numa terrível tragédia, né? Ele confiou, ele se distraiu com Dalila e lá nós sabemos também a história de tudo que aconteceu, mas Deus ainda deu para ele uma oportunidade, quando ele pediu para o Senhor, Senhor, mais uma chance. E na hora da sua morte, Deus fortaleceu e fala na palavra que ele matou mais filisteus na morte do que em vida. Então, ele desviou. Nós vimos também a distração de Davi. O que resultou aquela distração? Davi era para estar na guerra com os homens, seus homens. Ele estava ali na sua casa, na sacada. Aquilo lá resultou em adultério, em homicídio e na morte de uma criança. Então, irmãos, a distração, estar longe do Senhor é muito difícil, né? Existe um ditado popular que fala, né? Cabeça ociosa é oficina do inimigo, né? Do diabo. Então, nós temos que ter cuidado. O que está na nossa mente nesse tempo? O que tem nos distraído nesse tempo que a gente viveu de pandemia, nesse tempo de pós-pandemia, nesse tempo agora que a gente está vendo a guerra em outros países, Rússia e Ucrânia, quando nós vemos na América do Sul também, países que estão passando necessidade de fome. Então, nós temos que estar não só sabendo do que está acontecendo, mas a gente precisa estar colocando diante do Senhor em oração, né? E pedindo, intercedendo em comunhão. Lá em Romanos 12, 2, né? Que é um dos versículos que a gente ama muito em falar, que é para a gente não se conformar, não se amoldar a esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente. E nós vamos só renovar nossa mente na comunhão com o Senhor, em oração, estudando a palavra, participando em comunhão com outras vidas, né? E também uma forma de distração também na nossa vida é a falta de perdão. É muito perigoso, porque nós nos distraímos em não perdoar e ficamos remoendo, nós ficamos deixando que crie raiz de amargura. Então, vamos liberar perdão
né? Para a gente não ficar distraído com essa falta de perdão, né? E antes de estar terminando, eu gostaria de falar mais uma distração muito comum nos nossos tempos e acontece no dia de hoje, é um sinalzinho que a gente escuta, um sinalzinho que chegou, mensagem. E às vezes até dentro do próprio templo, dentro da própria igreja, no momento, a pessoa escuta aquele barulhinho. Às vezes ela põe no silencioso, mas acende uma lâmpada. Nossa, ali, né? Normalmente a gente tem visto pessoas consultando o Zap, né? Muitos a gente sabe que tem levado o celular, né, que lê a palavra no celular, né? Mas nós precisamos ter cuidado com essa distração, que é um sinalzinho. E às vezes não precisa ser no culto, na nossa casa. Quantas vezes que às vezes tem 3, 4 sentados numa sala, televisão ligada e todo mundo no celular. Ou então quando não está no celular, mas dá uma bipada, né? Às vezes até freia. Então nós temos que ter cuidado, né, com essa distração. E eu pergunto para você, o que tem te distraído? O que tem roubado o seu foco de olhar para Jesus, de servir a Jesus? Tá? Eu gostaria de estar lendo mais um texto para a gente estar encerrando esse momento, né? E que a gente não pode esquecer que nós existimos para buscar a Deus, para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então olha bem lá no seu coração o que tem distraído você, né? O que tem distraído você, o que tem tirado o seu foco de servir ao Senhor. Lembra quando você se chegou a Jesus, quando você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, que alegria, que vontade de trabalhar, que vontade de contar para todo mundo, né? Então, que a gente possa ter esse momento e de estudar a palavra para a gente não se distrair. E é muito perigosa a distração. Eu quero ler para vocês lá em Lucas 21, é um texto que Jesus fala do final dos tempos. Nós não vamos ler todo, mas se você quiser ler depois, né, você leia todo o capítulo 21. Nós vamos estar lendo do versículo 34 a 36. Isso é quando Jesus estava falando o sermão profético, o princípio das dores. E lá no versículo 34 ele fala assim, vamos ver no 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Uma palavra séria, né, irmãos? Então eu convido você a estar orando nesse momento, pedindo para o Senhor te ajudar a não se distrair com as coisas desse mundo, não andar preocupado com tantas coisas, mas que você possa estar se voltando para Jesus, né? Se voltando e buscando na palavra dele a verdade, né? O sentido da nossa vida. Eu gostaria de ler mais um versículo aqui para vocês. Deixa eu só, eu não marquei.
Lá no Apocalipse, capítulo 3, o versículo 3. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor renove as nossas mentes e que o Senhor esteja nos ajudando a não andarmos distraídos nessa terra. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa germinar no seu coração, que ela possa frutificar e dê frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Até a próxima!